Olá, seja bem-vindo ao primeiro módulo do curso Transformação Digital do RH, intitulado Introdução à Transformação Digital. Na nossa primeira aula, chamada As Condições à Transformação Digital do RH, iremos desconstruir essa frase. Para te dar um spoiler sobre esse tema, vou dizer antes de tudo que a transformação digital do RH é primeiramente uma abordagem de sistemas. Já há mais de 4 décadas temos tentado entender como o mundo do trabalho se transformou e o que significa sucesso. É uma transformação fundamental em relação à forma como estávamos acostumados a operar. E existem regras básicas exigidas no centro de cada uma de nossas organizações. Se a sua organização não conseguir passar por essa prova de fogo, ela não conseguirá ser bem-sucedida. Por outro lado, não existem duas organizações idênticas. Certamente não existe uma fórmula única que pode ser aplicada indistintamente a todas as organizações, e neste caso, todos vocês estarão em diferentes fases de descoberta, experimentação e eu até mesmo ouso dizer frustração em suas organizações. Gostaria de ter certeza de que temos um entendimento único em relação ao conceito de transformação digital. Ao longo do curso, eu gostaria também de derrubar alguns mitos que foram criados. Isso vai te ajudar a construir uma narrativa adequada dentro da sua organização e gerar interesse sobre as novas formas de trabalho que têm levado a uma maior criação de valor. A transformação digital do RH é o processo de mudança dos processos operacionais do RH para torná-lo mais automatizado e mais orientado a dados. Então, ao invés da transformação digital do RH ser exclusivamente a respeito do RH, ela é uma metamorfose que envolve a organização como um todo. Ou pelo menos deveria, para que ela possa ser bem-sucedida. Em primeiro lugar, enquanto nosso foco está no papel funcional tradicional de recursos humanos, a transformação digital do RH está relacionada a uma mudança que abrange a organização como um todo. E de que forma nos organizamos com sucesso para enfrentar as complexidades da nova economia. Vamos falar mais sobre isso à frente no curso. Em segundo lugar, apesar de equipararmos esse fenômeno à tecnologia, a qual claramente tem uma importância fundamental, ele vai muito além disso. Não diz respeito somente a aparelhos eletrônicos ou à automatização de abordagens históricas analógicas baseadas em papel para o nosso trabalho. Iremos também destinar um tempo maior para essa discussão. Por fim, as organizações precisam entender que possuímos agora capacidades e conhecimentos que estão se expandindo continuamente e que não existiam na nossa estrutura de pensamento do século XX. Se ignorarmos essas capacidades, iremos limitar nossa vantagem competitiva. Algumas dessas capacidades estão evoluindo, enquanto que outras estão estagnadas por discussões infrutíferas e muitas são resistentes em função da nossa atração irresistível pelo conforto de práticas estabelecidas que já não funcionam mais. Iremos discutir como uma mentalidade aberta correta é a parte mais importante dessa viagem transformadora. Então, como chegamos até aqui? Vou te dizer o que eu acho. Embora muitos acreditem que transformar digitalmente suas organizações seja uma necessidade recente, isso não é verdade. Como o excelente Niels Flegen afirmou, a nossa necessidade por mudanças fundamentais tem estado presente desde os anos 1970. Foi nessa época que a longa era da produção em massa, Taylorismo e pensamento de comando e controle se tornaram verdadeiramente desnecessários. Tudo com o que temos lidado desde então está relacionado a nos libertarmos de nosso apego a essa forma de trabalhar e encontrarmos um novo paradigma para o sucesso. Entretanto, muitos dos negócios improdutivos ainda existentes esperam que as antigas formas de trabalhar continuem a gerar novos resultados. Como disse Albert Einstein em uma de suas célebres frases, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. O resultado esperado é a criação de valor para a organização. Como podemos nos organizar para o sucesso quando reunimos um grupo grande de pessoas? É importante falarmos sobre a primeira vez que nos transformamos. Ela nos dá algumas indicações sobre o que é possível dentro da transformação digital.
A Revolução Industrial foi a última grande era da transformação sobre a forma como nos organizamos para o trabalho. A era industrial foi construída com base na premissa de que precisávamos organizar grupos de pessoas dentro de um mercado previsível de consumo de massa. Como Henry Ford, o famoso industrial que implantou muitas das ideias de Taylor, declarou: "Você pode ter qualquer carro que quiser, desde que ele seja da cor preta." O problema é que esta era deixou algumas crenças duradouras, com as quais ainda nos debatemos mesmo depois de passados mais de 100 anos. Isso é algo que qualquer esforço transformacional precisa abordar. Em primeiro lugar, criamos uma divisão real do trabalho entre pensadores e fazedores, seguindo a influência de grandes pensadores da administração científica como Frederick Taylor. Isso nos levou a uma hierarquia duradoura entre o estratégico e o trabalho no chão de fábrica. Em segundo lugar, nós não tínhamos capacidade para viabilizar um mecanismo de pagamento para pagar artesãos por unidade ou por tarefa, então criamos um contrato social, a troca do trabalho pelo pagamento de um salário. Isso é muito importante em função de que, com as nossas capacidades de transformação digital, somos agora capazes de encontrar uma forma de quebrar esses trabalhos em tarefas e criar uma relação diferente. Nosso pensamento e capacidade na era digital têm evoluído desde então. Mas o desafio é ter um discurso com um negócio mais amplo, que reconheça como essas filosofias gerenciais são desatualizadas e obsoletas. As pessoas são criaturas que têm inteligência e que têm mais capacidade de realizar grandes contribuições do que somente serem fazedores, com pouca ou até mesmo nenhuma influência sobre a forma como trabalham. Na era digital moderna, a capacidade de se organizar a partir de uma base de tarefas tem um impacto enorme sobre o roteiro organizacional dos nossos negócios transformados. Outra teoria que sinceramente atrasa a evolução organizacional é a teoria X e teoria Y. Ela foi proposta por McGregor nos anos 60. Pense sobre isso. Ela foi elaborada há 60 anos atrás e depois de todo esse tempo é impressionante que ainda seja utilizada. A teoria X enfatiza a importância da forte supervisão, recompensas externas como pagamento e punições como motivadores de desempenho. A teoria Y destaca o papel motivacional da satisfação no trabalho e estimula os trabalhadores a abordar as tarefas sem supervisão direta. Não podemos subestimar o dano que as mensagens implícitas do pensamento da teoria X causaram para o legado do RH e ao enfoque mais amplo dos negócios para as pessoas. Eu uso essa explicação da teoria X e da teoria Y com muitos dos meus clientes e te aconselho a fazer o mesmo com seus times mais amplos. Eu menciono os atributos associados com a teoria X e pergunto para a plateia se eles conhecem ou conheceram alguém com quem eles tenham trabalhado que agia ou pensava dessa forma. Nunca falha. Sempre tenho uma resposta de alguém que reconhece um ex-colega ou um ex-chefe. Eu digo a eles que não existe evidência científica da existência de pessoas da teoria X, somente um preconceito ruim. Desta forma, então, nós começamos a entender o legado prejudicial que o desenho organizacional deixou em nossas mentes. 2 conhecimentos fundamentais do contexto da transformação digital do RH. Em primeiro lugar, a nossa função de RH tem sofrido por atuar controlando os funcionários através de uma ótica da teoria X, supostamente protegendo o negócio de atitudes e comportamentos indesejados por parte das pessoas. Vamos falar sobre isso mais à frente. Em segundo lugar, e ainda mais importante, no mundo das organizações digitais do amanhã, as organizações não terão sucesso se elas ainda tiverem um sistema de crenças subjacente na teoria X. Autonomia, respeito, inovação e tomada de decisões descentralizada. Todos esses são ingredientes para os negócios modernos e digitalmente bem-sucedidos. Você deve se comprometer com um novo paradigma que viabiliza um melhor lugar para se trabalhar para todos. O subproduto óbvio desse pensamento científico tem sido a ascensão crescente do RH como a força policial organizacional do século XX. As intervenções históricas criadas ao longo do tempo se tornaram referência para a oferta de serviços do RH. Avaliações de desempenho, estruturas de cargos e salários, planos de bônus individuais e incontáveis políticas e estruturas que limitaram o potencial das pessoas dentro dos negócios.
Essa forma de pensamento não é mais sustentável. Nós também temos confundido a importância do complicado e do complexo. De acordo com Rick Nason, os problemas complicados podem ser difíceis de resolver, mas eles são endereçáveis através de regras e fórmulas, como, por exemplo, algoritmos que simplificam a folha de pagamento. A folha de pagamento é complicada em função de que existem muitos procedimentos que têm que ser levados em consideração, mas eles podem ser resolvidos com sistemas e processos. Entretanto, a solução para problemas complicados não funciona para problemas complexos. Problemas complexos envolvem uma grande quantidade de incógnitas e muitos fatores interrelacionados para serem reduzidos a regras e processos. Um exemplo é a administração. A administração de pessoas não é complicada, ela é complexa. Ela não pode ser simplificada a um sistema baseado em regras. Um processo de vendas, entretanto, e comparativamente, é complicado e não complexo. Em última análise, ele é composto de uma série de regras sequenciais. A importância do complicado tem sido superestimada. A importância do complexo, por outro lado, tem sido minimizada, tentando torná-lo previsível e gerenciável. Nas organizações existem dois aspectos que são complexos. Estes são 1. O mercado e 2. As pessoas propriamente ditas. Em um mundo complexo, essas duas áreas são muito difíceis de se prever. Nós podemos preparar nossas empresas organizando-as para a complexidade e podemos aprimorar as soft skills, ou habilidades sociais, através de redes de relacionamento que efetivamente criam valor. Por outro lado, o domínio do complicado é mais adequado para se lidar com regras definidas e repetição, e está cada vez mais e mais sendo dominado pelas máquinas. Isso nos deixa, seres humanos, com a capacidade de resolver os problemas organizacionais mais relevantes. Ao longo das últimas 2 décadas, nós tentamos resolver esse problema histórico no RH. Mas na maior parte das vezes, isso resultou em algo semelhante à dissonância cognitiva, à medida em que enviávamos mensagens contraditórias para nossos colaboradores. Por exemplo, 1. A inclusão do Manual de Políticas de Recursos Humanos na intranet não é digital. Ele continua a ser o manual de políticas do RH, usualmente ainda destinado a prevenir quaisquer atos e comportamentos indesejados por parte dos funcionários. 2. Nós declaramos ser uma organização colaborativa aberta, mas na prática impomos restrições sobre redes sociais, como o Twitter e o Facebook. 3. Nós esperamos criar uma cultura de coaching, mas ao mesmo tempo insistimos com o desgastado sistema de avaliação piramidal que induz a medo e ansiedade nos relacionamentos. E finalmente 4. Para aqueles de vocês que conseguem se recordar, nossas primeiras tentativas de criar um roteiro digital no RH foram colocar a letra E na frente de qualquer coisa que já fazíamos anteriormente. Nossa próxima fase deve corrigir esses tipos de erros. Quando falamos sobre mudança e transformação, estamos em grande parte falando sobre o tema da cultura organizacional. Ela é frequentemente apresentada como um objeto inanimado, mas, ao invés disso, na realidade ela é muito mais como uma sombra. Um aspecto importante para se atentar é que você pode mudar a cultura muito mais rapidamente trocando um sistema ruim por um sistema bom. Com muita frequência, focamos nas pessoas que estão no espaço da transformação e não no sistema. Isso nos leva a acreditar que existe uma resistência às mudanças, que as pessoas poderiam ter respostas inteligentes à forma que estamos tentando implantar a mudança. Entretanto, apesar de tudo, entendo que a conjuntura atual é excelente para os profissionais de recursos humanos. Se fizermos as coisas da forma certa, estaremos lidando diretamente com as questões fundamentais que definem o sucesso ou o fracasso das nossas organizações. Se realmente entendermos isto, significa 1. Que não podemos entregar soluções fragmentadas que deixam nossos colaboradores se sentindo confusos. O foco deve ser orientado ao cliente, impactante, alinhado e orientado para sistemas. O Design Thinking é uma ótima abordagem para resolver esses problemas. E 2. Isto também significa que nós, como função, não estamos imunes a essa mudança transformadora. E então isso requer uma nova forma de trabalhar. Isto significa romper com a antiga escola de controlar as atitudes dos colaboradores e de focar na contagem de cabeças. Este mundo simplesmente se tornou obsoleto e desnecessário.
Tivemos muito tempo dedicado ao estabelecimento de contexto nessa aula, mas isso é muito importante. Com grande frequência no passado, os nossos esforços de mudança ocorreram através de iniciativas isoladas. Ao invés disso, eles deveriam ter se inspirado em um conjunto de regras em constante evolução, que estão determinando como as organizações serão gerenciadas com sucesso na nova economia. Portanto, nós discutimos que as regras em relação à criação de valor nas organizações mudaram desde os anos 1970. Mercados dinâmicos e colaboradores imprevisíveis requerem um repertório diferente de respostas, e essa transformação tem sido dolorosa para muitas indústrias estabelecidas, e é a causa principal do porquê algumas delas sofreram rupturas de uma forma massiva. Ter claro as diferenças entre o complicado e o complexo é chave. Resumindo, estou pedindo que você mude suas crenças mais arraigadas em relação a isso. As habilidades do futuro, como considerado pelo Fórum Econômico Mundial, são, por exemplo, o que costumávamos chamar de soft skills, habilidades sociais, e elas nos ajudam a lidar com a complexa natureza dos seres humanos. O complicado será parte cada vez mais do domínio do digital. A guinada para a teoria Y é um ponto de partida crucial para a mudança para melhor. Este é um ponto difícil para pessoas com uma longa trajetória no RH. Existe uma zona de conforto no controle das pessoas e no gerenciamento do cumprimento de regras e procedimentos. Entretanto, isso não agrega valor e, na realidade, é contraditório em relação à criação de sucesso. Este é um debate que você deve iniciar na sua organização antes de considerar os méritos da era digital. A transformação consiste na melhoria contínua dos sistemas organizacionais para aumentar a criação de valor. Não se trata de grandes times de transformação ou de roteiros de projeto complexos e de longo prazo. As pessoas não são resistentes à mudança. Elas simplesmente têm respostas inteligentes a ela, as quais devemos levar em consideração. Podemos mudar instantaneamente e, no futuro, nosso trabalho como agentes de mudança é alterar continuamente o status quo das organizações. E isso é tudo por essa aula. Espero que você tenha aproveitado. Até a próxima!